aí, seus headbangers, sejam bem-vindos de volta ao programa Papo Pesado. Hoje, mais uma vez, recebendo aqui uma pessoa bem legal, e a convidada hoje é a apresentadora aqui de uma rádio de Divi Hell, uma rádio que se chama 94 FM. E o mais legal, ela é metaleira, na veia dela corre aí o heavy metal. Ela já foi lá no Rock in Rio, quero saber tudo disso aí, ó. Primeiramente, eu quero mandar um salve aqui para Soluções Embalagens. Se você estiver precisando aí de caixas com a sua logomarca aí para modelo de transporte, para correio, só entrar em contato lá, o site está aqui, ó, Soluções Embalagens, Faz o orçamento lá. Salve, Alan, tamo junto, hein? É só entrar aqui na descrição, Soluções Embalagens, muito obrigado aí pelo apoio, portfólio também, tá sempre apoiando o canal. E o Pix, quem quiser doar qualquer quantia aí pra manutenção do canal, a gente poder comprar cerveja aí, ó. Bora ajudar, porque o negócio tá pegando, hein? E é isso aí, ó. Hoje eu vou trocar uma ideia com a Michele Fernanda, hein? Rádio 94 aqui, ó. Ela sabe tudo dos rock and roll aí, ó. Bora, hein? Então vamos começar esse papo pesado hoje com a Michele Fernanda. Chega pra cá. E aí, garoto, tudo bem? Beleza? Enfim, até que enfim. Deu certo. Fica à vontade, deu certo. Como é que tá as coisas? Tudo ótimo contigo. Beleza. Primeiro, parabéns pelo canal. Obrigado. De verdade, a gente precisa de cada vez mais pessoas com a sua atitude, com o seu conhecimento para poder valorizar não apenas bandas novas, mas apresentar um estilo diferente de sonoridade para cada vez mais pessoas. Valeu, eu tô assim honrado de você ter vindo aqui topado, Imagina! E você tem muita história para contar, Porque tá lá na rádio, Tá trabalhando sempre com música, E melhor, rock and roll, heavy metal, Eu tento fazer o que eu posso. Exato. Aqui o segmento é mais, ponteira, então sim, não tem sim. essa abrangência. A rádio ela acaba sendo um pouco mais comercial, Claro. Como a gente chama. Mainstream, Cada segmento, cada veículo precisa se manter, independente de tudo. Mas a gente sempre tenta colocar, mesmo que seja uma informação que às vezes não chegue, digamos assim, a música mesmo inteiramente, mas informações a respeito das bandas, eu sempre faço questão de levar. Mas hoje você vai poder falar dessas coisas mais vou. pesadas, isso mais... Assim, nossa, a Michele gosta disso. Gosto. Pode crer. Mas vamos beber uma cerveja, Você curte cerveja, por favor, eu já tô assim, com o paladar um pouco ressecado, precisando de álcool. E a gente vai graduando. Vai graduando, igual a música Isso, também, exatamente. Eu comecei com um rock progressivo, eu legal. lembro que eu tinha uns 3, 4 anos de idade, a primeira banda de rock que eu curti foi Yes. Olha! Eu morava numa casa muito próxima de uma outra e essa vizinha tinha um rádio que ficava ligado o tempo inteiro. Legal. E eu lembro de rolar Yes direto. E aí Nossa. eu lembro assim dessa memória musical. Aí eu comecei no progressivo até... Boa, até aí gravando ali. Nossa, agora eu cheguei no meio bem pesado. Mas é isso, metamorfose, E é uma descoberta muito boa, Total, quando você se total. identifica com esse Exato. estilo. Vamos brindar aqui? Saúde, vida longa. Curtiu? Muito, Boa demais. mais. Aproveitando, que tá recente, eu quero saber, Rock in Rio, você esteve lá, Sim. especialmente aí no dia do metal, Pois é, cara, Como que foi uma coincidência maravilhosa. Eu recebi o convite de última hora. Eu fui a convite da CVC. Legal. Foi uma coisa assim, em cima da hora e tal. Eu pensei assim, não vou esse ano, Surgiu, eu falei, bora. Alô, CVC! Bora. Bom, e aí coincidiu de justamente ser no dia Você do falou assim, metal. não, ainda bem, Iria em outros dias, com certeza, porque a gente trabalha com isso, é mais claro. que a minha obrigação. Mas ir especialmente num dia que tocariam bandas que eu acompanho, que eu gosto, e para poder trazer pro nosso ouvinte, seja da rádio ou que acompanha nas redes sociais, a impressão do que é estar lá, é maravilhoso. Me fala, você, já de cara, a banda preferida lá do vídeo? Iron Maiden, Iron Maiden. Acho que é a porta de entrada de quase todo headbanger, É o Iron Maiden Metallica. Ou Metallica, Exato. Isso. Minha porta de entrada foi o Metallica, a gente fala depois, mas do Iron eu tinha visto um show deles em 19 de março de 2016, lá na Esplanada do Mineirão. Legal. Foram 20 mil pessoas. Eu admito que eu chorei na hora que eles subiram no palco, foi a turnê do Book of Souls. Nossa.
E aí, desse show do Rock in Rio, eu já tava, digamos assim, mais calejada. Já não, vamos segurar aqui. E foi engraçado porque eu fui assim, não, eu vou ver, é claro, todos os shows do palco principal, mas eu falei assim, eu vou ficar mais de boa, não fui com aquela ânsia igual esse de 2016, já eu vou chegar o mais perto que eu puder e eu vou ficar só por conta da banda. E assim, por uma sorte eu acabei conseguindo chegar bem perto da grade. Nossa. Não ali no burburinho, mas assim, tive uma visão privilegiada. Mais uma vez eu só posso dizer o seguinte, assim, Kenderson, o Iron, ele é muito mais do que músicos ou uma banda. Ele é uma instituição. O nível de profissionalismo dos caras, eu juro por Deus, é um negócio que me arrepia. Eles estão ali, assim, é um teatro, né, digamos assim. É um teatro no sentido, assim, eles entendem que cada movimento que eles vão fazer no palco vão surtir um efeito com aquela música e com aquele público que tá ali presente. E o Bruce Dickinson, ele tá muito bem, né? ele tá muito bem. O Nick McBride teve uma hora antes um pouquinho do show começar que eu vi a cabecinha dele chegando assim por cima, porque nessa turnê agora, né, que é o The Legacy of the Beast, que é do Senjutsu, é um palco muito grande que às vezes até dependendo dificulta de você enxergar os outros membros da banda. O Nico em palco mesmo, em ação, não consegui ver do lugar que eu tava muito pra esquerda. Mas antes de começar nessa troca do palco entre o Gojira e o Iron, eu vi ele chegando a cabecinha por trás de um negócio que é tipo um muro do cenário, olhando o povo, eu falei, meu Deus, velho! Você não vai adiantar. Eu gritei, mas assim, óbvio, que não ia ser. Sensacional, né? Mas fã é um negócio assim, a gente faz coisas. Eu sei. Teve um problema realmente de som, muito mais do evento que necessariamente das bandas. Não foi só do Iron, foi geral. Amigos que foram em outros dias relataram essa mesma questão, o som tava baixo. E tava mesmo, porque a gente que vai muito em show, quando você tá perto da grade, sua caixa torácica meio que treme um pouco às vezes, né? Não tinha isso. Então não sei o que rolou, mas não diminuiu a experiência. O Janick rodando a guitarra dele pra baixo, pra cima, e jogando o pé pra cima, e o Bruce... várias vezes ele corria nas laterais do palco sem perder a voz. Só isso já vale qualquer experiência. Assim, eu acho que o principal do fã mesmo do heavy metal e do rock and roll é justamente ver esse tipo de entrega. Com certeza. Desses ídolos, assim, é uma galera que tem uma condição física e um preparo de voz. A impressão que eu tenho todas as vezes que eu vou num show desse porte é que a pessoa ensaiou 20 anos pra estar ali naquele momento, sabe? É dedicação, né? É uma dedicação fora do normal, é bonito demais. Sem dúvida. E o Bruce já tem problemas, né? Ele teve um câncer, né, na língua, foi um negócio pesado. Você vê o cara ali dando sangue. A voz dele está maravilhosamente bem. Algumas pessoas que são músicos, eu não entendo dessa parte, dizem que ele está tocando, eu não sei se um tom abaixo ou num ritmo um pouco diferente. Não poder mais. Mas pra quem vê ao vivo, não interferiu em nada. Eu vou te ser bem sincero, do show de 2016 pra esse da agora, os dois eu fiquei maravilhado do mesmo jeito. A vontade é pular lá em cima do palco, abraçar cada um e falar assim, obrigado. Parabéns, né? Esse é o sentimento. Você tocou no assunto aí, Gojira. Eu não vou mentir. Foi unanimidade, né? Todo mundo falou Gojira. Foi. Eu tinha ouvido falar do Gojira? Tinha, mas eu confesso que eu não tinha escutado os caras antes. E eu falei assim, porque foi justamente Sepultura com a orquestra sinfônica, intervalo, né, pra troca de palco, Gojira, depois Iron, depois Dream Theater. Um showzaço. O vocalista tem uma entrega, o baterista é super carismático, o baixista também. E eles são ativistas pra caramba. São letras assim muito profundas. Eles terminaram o show com aquela música que fala a respeito da Amazônia e vai passando o videoclipe no telão, te dá uma mexida, sabe? Que você pensa assim, o cara é lá da França, ele tá preocupado com a minha realidade, com o meu país. Aqui, né? Se não me engano, ele teve aqui, não foi? Levou 2 representantes de uma tribo indígena pra cima do palco também, porque ele falou assim, quem tem mais propriedade para falar a respeito disso? Elas, não sou eu. Consciente, preocupado, porque assim, vários lugares do mundo passaram em outras épocas por um período menor, é claro, de devastação, e se sofre ainda hoje com isso. Então, só assim, gente,
pera lá, né? Vamos tomar cuidado com isso. E é um showzaço, ele canta maravilhosamente bem. E o legal também é que, né, pelo fato de ser o Gojira é uma das bandas mais pesadas dessa noite, né? O Gojira carrega tem uma pegada mais. Sim, tem, e ao vivo fica bonito demais. Pesado. Agora, não é porque uma banda é mais hard, mais pesadona, que significa que vai incomodar. Se aquilo ali é bem feito, é uma sonoridade que mexe com você, não incomoda de jeito nenhum. Exatamente, ainda mais pelo fato dos caras serem. Você tá vendo um cara e fala assim, tô preocupado com esse país aqui, vem cá e vamos compartilhar esse vídeo. E eles são muito carismáticos. Eu pensei assim, cara francês, deve ser mais sisudo. Não, eles são carismáticos pra caramba. Showzão então. Showzaço, recomendo e quero ir de novo. A estrutura também do Rock in Rio é muito boa, né? Você percorreu por lá, é muito imenso, né? Se tem uma coisa que eu faço sempre que eu vou em festival, é andar. Enquanto eu não vejo assim, a maior quantidade, acho que lá são 384 mil metros quadrados. Então, assim, é como se fossem 2 bairros juntos, entendeu? Eu lembro, por ter ido, né, com essa facilidade da CVC, o nosso ônibus parou praticamente quase que na portaria já, da bilheteria, assim, de entrada. Aí fiquei 1 hora só na fila, né? Eu literalmente fiquei em pé, no mínimo, por baixo, umas 12 horas. Nossa! Eu sentei uns 20 minutinhos na troca do palco do Sepultura pro Gojira. Só. Vá um dia pra você andar, ir nos brinquedos, pegar brinde. Porque eu confesso que, por exemplo, teve um espaço, que foi o Espaço Favela, que eu não consegui ir, não deu tempo. E eu me arrependo. Tocaram umas bandas muito legais lá. Tocaram no espaço do Vila Mediterrâneo, teve uma galera chamada Eminência que tocou lá. Eminência é de BH, velho. Ah, mentira! Eminência é de BH. Eminência, eu quero vocês aqui. Gente, o som deles é fino demais. Eminência é uma das bandas mais competentes do Brasil. Nossa, maravilhosa. E eu descobri lá, eu não conhecia antes nessa andança. Então, assim, tira um dia pra você ir, andar, conhecer essas outras bandas. Tinha um Rota 85, que era uma coisa assim, mais old, fazendo referência ao Rock in Rio de 85. São palcos menores, mas é sempre gente muito competente que vale você prestar atenção no trabalho. Isso é fino demais. Salve, valeu? A noite do metal, o dia do metal. Valeu a pena? Valeu demais. Eu só sinto que eu não consegui assistir de perto Ratos de Porão, nem o Matanza. Porque assim, até uma dica, vai para um festival grande, pega os lines, bate os palcos, prepara assim, uns 4 dias antes realmente o que você quer fazer. E não foge desse roteiro. Porque senão depois, a hora que você tá voltando pra cá, você fala assim, nossa, não fiz isso, ai, não fiz aquilo. E eu perdi justamente o Ratos de Porão, porque eu fui pra um cavalo certo que eu não resisti. Eu falei assim, ai, gente. Mas tá bom, não é todo dia que você vê o jogo ao vivo, mas poxa. Vai haver oportunidades. Então vai. Qual seria o seu Rock in Rio ideal? Ai, meu Deus. Bom, beleza, você teve lá, eu curti, mas eu vou montar o meu Rock in Rio. Ó, meu headline disparado, Faith No More. Tô aqui com a blusinha do King for a Day, Fool for a Lifetime. Eu colocaria ali também o Metallica, o Gojira, com certeza. Eu não vou citar o Iron Maiden, porque eu acho que vai ficar figurinha batida. O Alice in Chains, que eu amo de paixão. Alice in Chains é muito foda. Ai, meu Deus. Difícil, né? Voltar esse line-up. Posso pegar um que às vezes o pessoal fala que é farofa, mas a gente curte farofa também. Eu tenho um respeito imenso. Def Leppard. Total. Dos anos 80. Porque o Whitesnake eu acho que não vem mais, que o David Coverdale tá com uns problemas de saúde, que ele teve uma Covid brava e não recuperou direito. E colocaria assim, tipo assim, beleza, agora eu vou pôr um mais pesadão aí. O que você colocaria lá? Pra fechar o evento. Agora é pra quebrar a cabeça. O Slipknot. Porque eles eu confesso que eu não consegui ver ao vivo ainda. Eu vou ver se eu vou no Notfest que tem agora em dezembro, né, em São Paulo. Acho que seria o Slipknot. Eu com certeza depois falar assim, nossa, não falei de fulano. Não, com certeza, mas beleza, ó, já fechou com acho que seriam esses. Legal. Eu queria saber também, cara, como é que é seu programa lá na Rádio 94, né? Fala aí pra gente a programação, os horários, como é que é? Dá pra ouvir e assistir através do 94live.com
Deixa aqui na descrição também. Segunda a sexta-feira, meio-dia às 2. É o que a gente chama de Talking Radio, é aquele programa que tem mais voltado para participação. Inclusive eu já estive lá. Verdade. No dia do rock, né? Foi sim. Quando que o Kenderson começou a prestar atenção em música e quando que você descobriu o heavy metal e o metal extremo e falou assim, é isso que eu quero? Cara, eu sempre curti rock, né? Sempre rock and roll tá sempre na minha vida aí. E é claro, né? Ali na adolescência, eu me deparei na casa do meu primo, eu sou de BH, né? Então... Eu fui na casa do meu primo, ele tinha um monte de pôster do Metallica e era o James Hetfield, e eu falava, nossa, que da hora e tal. E aquilo me despertou, né? O cara lá, cabeludão. Falei, caramba, eu sempre ali no Guns N' Roses, né? Sei lá, no hard rock, né? Uma linha mais comercial, que tocava muito em rádio, exato, né? Aí, mas sempre ali no rock, né? E de repente, quando eu vi aqueles posters, eu falei assim, esse negócio aí é bem legal. E aí foi, né? Sempre a porta de entrada é o Metallica, né? Vai ali no Megadeth, essas coisas. E daí eu comecei a prestar mais atenção agora, né? Já mais velho, na música extrema, que é onde veio Sepultura, né? Que é dali de BH, então eu falei assim, quer saber, acho que eu vou montar um canal pra, sei lá, poder falar disso. Falar dessa paixão também. Não deixa de ser uma paixão, né? Isso, E acaba que também junta a paixão com a cerveja artesanal também, né? Tinha que ter, né? Que é a combinação perfeita, né? Eu acho que a cerveja e o metal, ele estão lado a lado ali. E aí, a hora que eu montei o canal, né? Eu tive a ideia, né? De, sei lá, receber as bandas e tomar uma breja, bater um bate-papo, né? Fazer um bate-papo. É isso que eu queria que você contasse, porque você poderia ter ido por um caminho, às vezes, mais fácil de... cada semana eu vou separar um conteúdo, vou falar a respeito disso, vou falar de um álbum, de uma música, né? E não tem nada de errado. Mas você decidiu trazer as bandas, entrevistá-las e... valorizar o cenário autoral. Autoral significa que a pessoa toca músicas de composições próprias, ela não toca covers, não é isso? Isso. Quando eu chamei, né, na época eu fazia com um brother meu, né, hoje ele não tá mais comigo, mas aí quando eu chamei uma primeira banda, que é a Sex Trash, uma banda famosíssima aí na década de 80, né? E os caras toparam, na hora, viram, eu já tinha liberado alguns vídeos no YouTube, né? E aí o cara comprou ideia. Então foi a primeira banda, assim, de impacto, inclusive é uma das maiores visualizações no canal. Massa. Foi a primeira, isso lá 2 anos atrás. Eles estão em atividade ainda? Estão em atividade. E toparam, e na época veio só um integrante, agora as bandas, né, devido à pandemia, então a gente tá fazendo mais, né, o controle. Sim. Mas quando não tava, antes da pandemia, vinha todas as bandas, vinham quase completas. Caramba! Então, tipo, os caras não vinham pra tocar, não, é pra bate-papo. Bate-volta, vem aqui. Mas isso, a gente às vezes tem essa dificuldade, não sei se Mariana sabe, por exemplo, rádios, TV. Você consegue a entrevista com o cara se ele vai tocar num evento que aquela emissora está cobrindo, está fazendo algum auê, alguma divulgação. Você fala com o cara, oi, você pode vir aqui? Na maioria das vezes, independente de qual seja o circuito, a negativa é mais fácil. Com certeza. Então, nesse caso, você está contando pra gente que é uma galera que, independente de estar há muito ou pouco tempo na estrada, eles têm boa vontade de mostrar o trabalho para um público novo, né? Total. E compraram a ideia, né? Viram que seria interessante e isso ajuda também na divulgação deles, né? Porque, afinal de contas, o extremo, ele é muito underground, né? Sim. E não que eles queiram também ser mainstream, mas assim, abranger mais, né, a galera que talvez não conheça uma banda, porque tem muita banda. É impressionante. Tem muito entrevistado, muito convidado, e aí desde das entrevistas comerciais, até, por exemplo, psicólogas para dar um help na saúde mental da galera, que é importante também, músicos, galera que está fazendo lançamento de trabalho, é bem participativo, assim, a interação é muito grande, realmente. Quem que já passou por lá, que você fosse uma banda, sei lá, nossa, cara, agora eu tô... Levar as bandas para dentro do estúdio da rádio, quando você não tá em Rio, São Paulo, Brasília, é um negócio um pouco mais complicado. Certo. Primeiro por causa de agenda, que em geral o pessoal, né, até chega mais cedo, mas vai passar som e depois vai descansar. Ou na maioria das vezes vem uma galera, passa o som e depois a banda chega mesmo realmente no horário do show. Então o que acontece mais? Da gente ir no local para fazer entrevista com a banda.
Você foi no Sepultura, você entrevistou eles, né? Foi, era eles mesmos que eu ia falar. Eles tocaram numa casa aqui da cidade que chamava Hangar. Foi um show só deles. Sim. E foi uma turnê pelo Brasil inteiro. Né? Foi uma luta pra conseguir essa entrevista. Foi difícil. Foi. O que fica estipulado quando a pessoa, o contratante, né, quem faz o show, vai receber público, vai receber imprensa, não vai. Aí dentro daquilo ali, pode ser que a pessoa te dê entrevista antes dela subir no palco, depois dela subir no palco. Então você fica meio que refém da agenda da pessoa, e eu entendo. Tá, eu entendo, não tem como a gente tá falando isso aqui porque, pelo fato de você trabalhar na rádio, então você tem um acesso a bandas mais mainstream, né? Sim, então é muito mais complicado. Sim. Inclusive, sua banda também, que você curte pra caramba, Metallica, você teve lá no Metallica, né? Tive. O seu vídeo. Você também teve. Eu tive lá. Mas o seu vídeo do James Hetfield, se emocionar, tem mais de 400 mil visualizações. Tem. Como é que foi esse negócio? Você assustou quando você viu isso? Eu assustei, assim, de N maneiras, Kenderson. O seu vídeo rodou o Brasil inteiro. Não, eu vou te ser bem sincera. O vídeo rodou o mundo. O mundo inteiro, claro. O mundo. Bom, foi um lance, assim, muito curioso, porque as produtoras, né, enfim, a galera que cuida dos mails, etc., eles, claro, convidam primeiro os veículos de metrópole, por causa do relacionamento e por causa do alcance que esses veículos têm, que bate na casa de milhões para cima. Graças a Deus, eu trabalho em um grupo de comunicação que tem um alcance que, digamos assim, a rádio só de cidades é um público de mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, por causa de área, né, de abrangência que o sinal da rádio chega. O sistema MPA são mais de 800 mil acessos por mês, então isso dá um know-how pra gente muito positivo nesse sentido. Aí veio pra mim a abertura de credenciamento pro Metallica, e aí podia ser BH, São Paulo, ou Porto Alegre, Curitiba, porque não tem como eles ficarem filtrando onde que eu vou estar, né? Eu falei assim, eu vou mandar, vou preencher, mas eu não sei se vai rolar, não. Quando chegou a confirmação, eu falei, não acredito. E foi épico aquilo ali, né? Foi deslumbrante, Kender, assim, por N motivos. Eles já vinham de outros 3 shows. Foi uma turnê muito engraçada aqui no Brasil, porque teve até parto, né, no meio de um dos shows lá no sul do Brasil. Exatamente. Beijo pra tatuadora maravilhosa. Legal, muito legal. E aí, assim, chegou BH, o show estava completamente sold out. Você estava lá, o Mineirão não tinha um lugar que não tinha gente. O que é o lance? Você tem a sala de imprensa, que geralmente dentro do Mineirão é uma sala de imprensa pensada pro jogo. Então, nesse dia, o palco tampava o vidro da sala de imprensa. Eu falei assim, se eu ficar aqui eu não vou ver o show, eu não vou subir nada pro portal agora, nesse exato momento, eu vou subir no dia seguinte. Porque o que é o meu intuito? Ver o que vai rolar no show, pegar imagens, a quantidade que eu puder. Claro, eu não fui como cinegrafista, fui como repórter e tal, para gerar conteúdo, mas já vale. E tinha gente do país inteiro lá, de grandes veículos de mídia. E tinha uma galera muito perto de mim, de um desses veículos. Eu fiquei chocada que ninguém gravou, que foi justamente o momento que o James ele se emocionou no palco de uma tal forma que ele fez uma confissão. Ele justamente assim, nesse vídeo, que tá no meu YouTube, que nem é um canal, na verdade, diferente do Kenderson, meu YouTube é só um arquivo. Mas eu já vou deixar aqui pra galera ver. Eu vou pedir pra você deixar pra galera ver esse momento, que é muito bonito e muito positivo até pra gente, porque eu me identifiquei muito com o discurso se emocionou ali. Um cara nessa proporção, com a carreira consolidada, 40 anos de banda, toca pra caramba, tá com a voz incrível, tá bem, compõe. E ele falou assim, olha, eu tô sentindo que eu tô velho, que não faz mais sentido eu estar aqui, que eu tô assim, fazendo como se fosse de bobo, porque ninguém mais vai prestar atenção em mim. Eu falei, quê? Como assim? E é muito engraçado porque veio um feeling, sabe, na hora, de falar assim, ele fez essa parada pra falar a respeito do parto, né? Da moça lá do sul. E eu falei assim, vai vir um negócio aí que eu falei assim, eu tô pensando em fazer aqui na grade um espaço só pras grávidas, né? Pra elas terem um espaço privilegiado, se precisar de alguma coisa, a gente já põe uma ambulância, o médico mais perto. Eu falei assim, ele vai falar alguma coisa, não vai ficar só nisso, nessa brincadeirinha, né? Entre aspas. E aí eu segui gravando e na hora que ele fez a declaração, que culminou com ele chorando, todo mundo da banda veio pra abraçá-lo, eu falei, gente... Emocionante.
eu não sabia se eu gritava, se eu assistia, se eu Tava via se a filmando, câmera né? tava filmando direito, e graças a Deus filmou. Mais de 400, Mais de 400 mil visualizações. 400. E aí o mais doido, as primeiras pessoas que começaram, né, que o YouTube te mostra, quem que tá assistindo, era uma galera da Argentina, Itália, Estados Unidos, Bélgica. Aí depois, tipo assim, passou uns 3 dias, os portais brasileiros só repostaram meu vídeo, tipo, na segunda e na terça-feira. Ah, tá. Isso é que eu achei, assim, curioso, porque Consequence of Sound, Revolver Magazine, Saiu no... Guitar World, quem repostou primeiro foi essa galera de fora, Legal. norte-americana primeiro, e aí a 89 FM, tem mais disso que a minha foi só na segunda-feira pra frente. Eu falei assim, gente, eu tô aqui e a galera de fora veio primeiro. Então, assim, às vezes meio que é um termômetro também do que o pessoal tá prestando atenção ou não em cada país, né? Isso é interessante demais. Legal demais. Eu achei... Nossa, falei, caramba, eu até ia te mandar mensagem. Você viu que seu vídeo tá bombando? E é engraçado porque foi justamente um amigo meu lá do Rio que me mandou falando assim, Michele, a Consequência postou seu vídeo, a Revolver postou seu vídeo, porque assim, eu voltei pra Divinópolis, subi o vídeo, depois eu fui trabalhar normal. Aí, ó, você já aí tem foi chegando mensagem no WhatsApp, eu tô assim, gente, como você assim? já tem um canal já pronto aí, já tá com engajamento. Seus ídolos aí do rock e do metal, né? Seus ídolos do heavy metal aí, né? Então, é engraçado porque eu não sei se outros fãs passam por isso, mas eu percebo que às vezes a gente se identifica muito também com quem a gente admira. Eu vou ser meio figurinha repetida, mas o primeiro, assim, vocês me desculpem, gente. O primeiro é o Mike Patton. Eu venero o trabalho desse homem desde da vida inteira, digamos assim. Muito, porque é um cara versátil. Ele grava, foi um dos precursores, na verdade. Eu acho assim, por exemplo, Slipknot bebeu no Faith No More horrores. Demais. O próprio Sepultura, né, o Roots ali também tem alguma coisa de Faith No More ali, de Mike Patton, em especial se você pegar do Angel Dust pra cá. Então é um cara que grava desde músicas italianas dos anos 60, 50 com releitura, há projetos assim esquisitíssimos, que é um tal de Kaada Patton, que eu respeito, mas não entendo, não tenho inteligência para compreender. Até, por exemplo, o Pipim Tom, que ele chamou desde Bebel Gilberto, que é MPB, a gente do rap. Então, assim, eu admiro demais por conseguir se reinventar sempre numa mesma profissão. Acho isso o máximo. Fora que a voz do cara é uma coisa fora do normal. E o Faith No More também, né, cara? Faith No More é uma bandaça. Como eu digo, o Dave Grohl também. O Dave Grohl tá sempre ali fazendo, né? Ele vai pro heavy metal, ele grava um disco agora pro filme dele, cara. Ele tá extremo. Tá extremo. Você fala, caramba, vai em todas as vertentes ali. E o Mike Patton tem esse, né? Tem Essa característica. Não posso deixar de falar a respeito do Keith Richards, que eu amo também. Acho ele dentro do... Mick Jagger é maravilhoso, até pela visão comercial, empreendedora que ele tem. O ego que eu falo postura de palco. É uma coisa fenomenal, mas o Keith, assim, é aquele cara que tem uma sacada de sonoridade e de postura rebelde também. Ozzy eu também admiro demais, que é um cara que teve uma infância super... Essa galera, tudo que a gente acabou de falar, teve uma infância muito complicada, todo mundo com condição de vida muito difícil. É umas coisas assim... São histórias muito, muito interessantes, se a gente for parar pra pensar. Vamos pra próxima cerveja? Pera, não, nem mas vamos lá. A segunda cerveja, Michele, é um presente de uma banda, Paradise in Flames, né? Os caras estiveram aqui. De onde que os caras são? BH. Paradise in Flames é uma banda de horror metal. O que é horror metal? Eles são muito aficionados por filmes de terror. É performático? Performático total. Inclusive eu vou te dar aqui um presente, ó. Paradise in Flames, Devil's Collection. Ouça. Caramba. Os clipes são incríveis. Né? E a última entrevista que tá no canal, tá no card aqui, ó, é o Paradise in Flames. Eles estiveram aqui semana passada. Cara, eu já fiquei meio impressionada com o título de uma música aqui, ó. Has Never Seen a World Without Wars. Você vai curtir os clipes. Que profissionalismo, hein, da galera? Os clipes são fortes. Banda de Belo Horizonte esteve aqui e mandou essa cerveja pra mim, que ela leva na receita pimenta. Cara! Eu quero experimentar. Olha, André, se liga, hein, André. Olha aí. André, abraço, parabéns desde já. Tô conhecendo agora o trabalho de vocês, mas eu já tenho certeza que eu vou curtir demais Paradise Flames. A banda tem uma vocalista também,
performático incrível, você vai adorar. Que fino! Curti. Quem sabe a gente não tem a oportunidade deles tocarem em algum evento e a gente conseguir entrevistar pra rádio. Quero fazer também, não, né? Total. Você vai adorar, cara. É uma banda muito competente, então tenho certeza que você vai curtir. Que fino. E eu quero que você dê, né, a sua nota aí da Servi e veja. Eu já gostei da cor, uma mais fechada. Exato. Deixa eu ver. Eu não sei se vocês têm essa mania, eu tenho mania de tenho, cheirar a cerveja. tenho. Mas é o principal. Acho que faz parte pra dar um. Saúde! Nó, que delícia! Sentiu aí a pimenta? Uhum. É engraçado porque ela começa a arder primeiro no céu da boca, depois que vai pra língua. Mas não é aquele arder de pimenta. Nossa, bom demais! Adorei! Essa aqui é pedrada, Paradise Flames. Saúde! Do caralho, o Michel provou aqui, ó. Amei! E a cor dela é muito bonita, né? Demais! Eu vou mandar aqui pra você aqui, ó, umas perguntas que os seguidores fizeram da Sabrina. Adoro a Sabrina de paixão. Como você começou a sua carreira como comunicadora? Cara, foi um negócio muito engraçado. Eu comecei a trabalhar muito cedo, tipo, 14 anos de idade eu já tava trabalhando. E aí com 15 eu tava trabalhando numa rede de supermercados. E foi assim um negócio engraçado, porque todo supermercado tem alguém que anuncia as promoções, né? Eu entrei como guarda-volumes, caixa. E aí eu lembro que era um carnaval, precisava de alguém para anunciar as bebidas que estavam em promoção e a pessoa que estava trabalhando no setor não estava passando bem e saiu de licença. E precisava ser anunciado aqui um monte de bebida com marca gringa, um monte de coisa para ser falada e ninguém sabia falar. Eu falei assim, não, fala é assim, isso daqui é assim, esse champanhe é isso, essa cerveja é aquilo, não sei o que, não sei o que. Mas assim, por que você não anuncia? Eu falei assim, E aí me trocaram de cargo dentro da empresa e eu fiquei nessa parte de locução de anunciar as ofertas. Você vai rodando pela loja, vendo o que tá na promoção e falando. Aí depois colocaram uma lojinha de CD, aí eu falei, esse lugar é meu. O povo chegava muito e falava assim, eu tenho aniversário da minha prima, eu quero dar um CD pra ela. Eu falei assim, não, mas... eu gosto muito. Eu falei assim, não, mas peraí. A sua prima geralmente gosta de quê? Porque senão a pessoa levava um pagode pra pessoa que era fã da Ivete Sangalo, por exemplo. Não ia dar certo. Aí eu fazia meio que essa, consultoria. E aí nessa conversa, um dos promotores que trabalhavam na loja, né, viu que eu gostava de música e tal, tinha uma dicção, né, digamos assim, razoável. Nossa, aqui, inconfundível da cidade. Imagino. Aí eu falei assim, Michele, por que você não vai pra rádio pra fazer um teste? Aí eu falei assim, eu sou super nova, não tenho formação na área, nunca trabalhei com isso nunca, eles vão deixar nem eu entrar lá dentro. Aí sabe quando você vai e só fala assim, não, eu fui, não deu certo mesmo não, viu? Eu fui, eles estavam precisando de alguém, de uma voz feminina, tava uma outra moça fazendo teste, que já tinha alguma experiência, fizeram um teste comigo, me chamaram, não chamaram ela, eu falei, não acredito. Aí eu fiquei ainda 2 anos trabalhando no supermercado e na rádio, eu saía de um, mal almoçava, já saía correndo pro outro. Aí chegou numa hora que eu falei assim, eu vou ter que escolher, né? Não vai dar pra ficar nos dois, porque não dava pra conciliar. E fiquei na rádio e tô lá desde então. Você sabe a história do Gastão, mas não é essa, né? O Gastão ia embora, né? Não sabia a história do Gastão. Ele tava indo embora do Brasil. E aí a MTV chamou ele. Mentira! Ele foi meio que ele falou assim, vamos lá. E assim, com todo respeito, é um dos caras que eu mais admiro, né? Eu aprendi demais. Isso aqui é a inspiração total, Gastão Moreira. Nossa, assim, pouquíssimo conhecimento, que é nada que eu tenho, eu devo muita coisa ao Gastão Moreira, assistindo a MTV. Inclusive o Gastão, eu apareci, o Papo Pesado apareceu no Gastão, no Casa G. Mentira! Os inscritos foi um dia, foi... Que chique! Que massa! Vida longa. Respondendo a pergunta, Luísa, quem você acha que representa melhor o metal ou o rock hoje em dia? Uma figura, uma banda? Nossa, complicado, porque assim, a gente tem que pensar no cenário comercial, mainstream. Que aí eu acho que eu iria muito pelo Metallica, não por estar ainda fascinada com o show, né? Mas é uma banda muito grande. É uma banda muito grande, eles têm história, têm diversos álbuns, têm uma discografia consolidada, fazem uma entrega em palco que é fora do normal, mas a gente tem que pensar também que existe uma cena que às vezes não chega nesse público. É, mais alternativo. Vamos citar um brasileiro, que eu não falei até agora, vamos citar a galera do Black Pantera,
Boa! Que até tocaram no Dia do Metal excelente, também, lá no Rock in Rio. Eu queria trazer eles aqui, eles falavam, não, eles são de Minas, né? Os caras são foda demais. São. Foda demais. E eles saíram do palco em um determinado momento Sim, e foram tocar no meio da galera. Foi bonito demais. Totalmente engajados, né? Sim. Militância total. Sim, que é necessário. Total. Black Pantera, boa. Né, pra gente Ó, Black ficar Pantera, assim, quero vocês aqui, hein? Por favor, É. gente, atende esse pedido. Já conversei com eles, não vai dar certo. Então. A cena de Minas Gerais, às vezes o mineiro não conhece Minas, né? Se não fosse, por exemplo, a galera do sarcófago, não tinha o Sepultura e Exato. talvez essa cena do heavy metal mais consolidado não existiria. Eu lembro de ver uma entrevista, acho que do André Kisser no panelaço do João Gordo, falando justamente isso. Eles souberam que o Sepultura estava famoso porque a caixa de correios dele enchia com carta que chegava da Bélgica, da Finlândia. E os caras faziam, eles escreviam à mão, mandavam. Então você pensa, poxa, os caras aqui às vezes não tem tanta amplitude quanto tem fora do país. Verdade. Né? Isso é muito interessante também da gente pensar. Muito massa. O Dizzy Metal mandou aqui pra você, ó. Quem você gostaria de entrevistar? E qual o seu disco de heavy metal favorito? Meu Deus, agora. Ó, no Metallica eu fui achando que eles receberiam a imprensa. Nem eles, nem o Greta Van Fleet que abriu recebeu. Eu queria muito ter entrevistado os caras pra saber assim, o que eles percebem, né, dessa leitura da banda lá dos anos 90 pra cá. E qual que é o Metallica, a banda inteira, tá, gente? Não só o James o Lars costuma ser mais, né? mais aberto. Até porque a esposa dele é modelo, acho que ele transita melhor, entendi. né? Digamos assim. E qual o seu disco de heavy metal favorito? Vamos fazer o seguinte, eu acho complicada essa pergunta de favorito, mas Book of Souls do Iron Maiden, porque eu sou completamente fascinada por The Red and the Black. Speed of Light é uma música que eu acho assim maravilhosa. Eternity Should Fail é uma que a hora que começa a tocar eu falo assim, sai da minha frente que eu não quero fazer mais nada, eu só quero escutar a música. Nesse show do Iron de 2016, eu lembro que eu tava com uma turma de colegas e um deles falou assim, no final do show, eu não gostei não, porque tocou muita música nova. Eu falei assim, mas você quer que a banda seja uma banda de recordação? Ou você quer que o cara realmente tenha uma longevidade de carreira? Porque nem no seu serviço você faz a mesma coisa que você fazia quando você foi contratado. Então, às vezes, assim, eu tenho uma certa preguiça do roqueiro nesse sentido. O roqueiro é muito chato. Não, o roqueiro é muito chato. Roqueiro é chato. É chato pra caramba. Desculpa, gente, mas não seja essa pessoa. Não. Você pode falar assim, olha, eu não me identifiquei com esse álbum novo. Que você me perguntar, por exemplo, do Iron. Entre o Senjutsu e o Book of Souls, eu gosto muito mais do Book of Souls. Apesar de que Hell on Earth e The Darkest Hour é maravilhosa do Senjutsu, mas a banda, é a criatividade do cara que ele tem que dar a válvula para aquilo. Exato. Esquisito pra mim é a pessoa que fez 2, 3 discos só e fica só nesses 2, 3 discos em 40 anos. Pelo amor de Deus, é banda de baile. Aliás, nem a banda de baile, né? Se ele não tocar coisa nova, ele não vai aguentar passado. Não, gente. Desculpa, mas às vezes eu acho que quem mata o rock é o roqueiro. É o rock, desculpa, mas tem uma galera que fala que defende o rock, mas todo mundo que é novo, que aparece, a pessoa é a primeira a criticar e a pessoa não vai no show. Se você me falasse, não, Michele, eu não tive dinheiro, vai ficar difícil o deslocamento, meu trabalho não me permite estar ali, porque, né, a gente é proletário e a base do rock também é essa, né, beleza. Mas a pessoa fala assim, eu não vou porque é muita gente, porque vai chover. Então você não pode reclamar se depois o funk estoura em tudo quanto é lugar, porque o fã do funk, ele vai até não sei aonde pra ver o artista dele. É pauleira. É hardcore. Até eu fiz uma entrevista esses dias com o Flávio, um amigo meu que tava lá no Hellfest, na França. E ele falou assim, Michele, era a conta de eu sair do lugar, que era um pouco mais afastado, né? Clisson, se eu não me engano. Até eu sair do lugar dos palcos, chegar onde estava o ônibus, conseguir entrar no ônibus, voltar pro hotel, já era 6 horas da manhã. O primeiro show começava às 11. Então, assim, não significa que você tem que ter toda essa saúde, toda essa disposição, mas se disponha aí, que você fique meia hora no lugar, mas você fala assim, eu vi a banda X, eu vi a banda, eu vivi aquilo.
Porque senão realmente o rock vai ser morto, enterrado. Exatamente. Porque os outros estilos, por exemplo, você pega o fã do eletrônico, que eu amo também, eu adoro ir para eventos de eletrônico. É um evento que você chega 1h da manhã e só sai de lá 8 horas da manhã. Em pé, dançando o tempo inteiro. Desculpa o desabafo. Mas roqueiro, levante sua bunda e vai no show. É isso. É isso aí. Muito obrigado por você ter participado. Obrigada aí. Mais um presentinho aqui, ó. Ah, que chique. Banda Pesta. Esse aqui é Doom Metal. Um stoner, um pouco de stoner. A Pesta já tocou aqui no Zeppelin. Que fino. Muito legal. Depois você escuta a peça, me fala o que você achou. Hoje mesmo eu já vou ouvir. Obrigado. Doom Stoner, você vai curtir para dar em frente também, né, da CBI. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigada eu. Legal demais. Espero que depois você volte também, quando você tiver acumulado mais festivais aí, vem por favor. Tomara que a gente se encontre em vários festivais. Com certeza. Isso aí, ó. Michelle Saúde. Parabéns aí pelo seu trabalho na Rádio 94, né? Imagina. Tá tudo aí na descrição, suas redes sociais. Segue a Michelle e acompanha que ela é do rock, é do heavy metal. E é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo Papo Pesado aí, ó. Aí, ó.